Sentido das tensões e correntes do transistor de junção bipolar. Transistor de junção bipolar tipo NPN. Simbologia. A simbologia do transistor NPN, a gente tem que reparar na seta do terminal do emissor. Ela está no sentido saindo da simbologia, pois nós temos a base e temos o coletor. Agora veremos as correntes. A corrente de base é no sentido entrando para o componente. A corrente do coletor também entrando para o componente. Já a corrente do emissor, ela está saindo no mesmo sentido da simbologia da seta do emissor. Temos as tensões. A tensão entre base e emissor, com esse sentido. A tensão entre coletor e base, neste sentido. E a tensão entre coletor e emissor, nesse sentido. A equação das tensões será VCE vai ser igual a VCB mais VBE, ou seja, a tensão entre coletor e emissor vai ser igual à soma da tensão entre coletor e base e emissor. Já a equação das correntes será a corrente do emissor é igual à somatória da corrente do coletor com a corrente de base. Transistor de junção bipolar tipo PNP. Sua simbologia. A simbologia do tipo PNP, a gente tem que reparar aqui no emissor. No emissor, o sentido dela é entrando para o componente. Aí depois nós temos a base e depois nós temos o coletor. Correntes. A corrente de base está no sentido saindo do componente. A corrente do coletor também saindo do componente. Já a corrente do emissor está entrando para o componente, com o mesmo sentido que tem o emissor entrando para o componente. As tensões. A tensão VEB é a tensão entre emissor e base, tem este sentido. A tensão VBC é a tensão entre base e coletor, ela vai ter este sentido. E a tensão VEC, a tensão entre emissor e coletor, ela vai ter este sentido. A equação das tensões será a seguinte. Tensão entre emissor e coletor vai ser igual à soma da tensão entre base e coletor mais a tensão entre emissor e base. A equação da corrente, no melhor das correntes, será a corrente do emissor é igual à somatória da corrente do coletor mais a corrente de base. Agora teremos um comparativo das tensões e correntes do transistor de junção bipolar, tanto para o NPN quanto para o PNP. Temos à nossa esquerda o NPN e à nossa direita o PNP. Reparem nas tensões. O sentido da tensão no NPN, o nome a gente vê aqui, ó, VCB, sempre o sentido dessa seta aqui vai ser o primeiro aqui na nomenclatura, ó, VCB. E tem esse sentido, ó, VCB, ok? A mesma coisa vai acontecer com VCE. Sempre o primeiro aqui fica no lado aqui da seta. Então, VCE. A mesma coisa no VBE. A seta aqui, a nomenclatura, o primeiro da nomenclatura aqui vai ser do lado da seta. Então, VBE. Repare que nas quedas de tensões aqui do PNP, a gente vai ter o inverso, o oposto
do que se tem no NPN. Então, nós temos VBC, tá vendo a seta no B? Então, VBC, e aqui ó, é ao contrário, ó, VCB. Mesma coisa é no PNP, o VEC. O primeiro aqui da nomenclatura está no emissor, então é VEC. Já no NPN, VCE. É o oposto, ao contrário, um do outro. E a mesma coisa vai ser no PNP aqui, ó, VEB. A nomenclatura primeiro, sempre do lado da seta aqui, da ponta da seta. VEB. O oposto que acontece com VBE aqui no NPN. Então, as tensões, ou melhor, a equação das tensões no NPN vai ser a tensão entre coletor e emissor. Já no PNP é a tensão entre emissor e coletor, ao contrário, né? A mesma coisa vai acontecer com VCB no NPN. No PNP vai ser VBC, base e coletor. No NPN, VBE. No PNP, VEB. Elas têm, na nomenclatura aqui, trocados. VCE com VEC, VCB com VBC e VBE com VEB. Tá? Já as correntes, a equação é a mesma. A corrente do emissor vai ser igual à somatória do coletor com a base. O que diferencia é o sentido das correntes. No NPN, a corrente de base ela entra para o componente. No PNP, a corrente de base ela sai do componente, é oposta. A corrente do coletor, no NPN, ela entra para o componente. No PNP, ela sai do componente. E a corrente de emissor, no NPN, que é o mesmo sentido da simbologia do emissor, ela sai do componente, oposta à que acontece no PNP. Ela entra no componente, acompanhando também a simbologia do componente.